Ok. Então, vamos aqui. Eu tinha falado de enumeração, tá? Enumeração é um tipo especial de classe, é um tipo especial de objeto. A enumeração é útil quando os valores que compõem aquela tua entidade, eles são ilimitados. Por exemplo, se você quisesse efetuar uma compra e aí você fosse passar o código do produto, código seria um number, e aí você quisesse definir se você vai comprar um tamanho P, M ou G. Suponho que só tem essas três opções. P, M ou G é que tipo de variável? String? Pode ser. Poderia ser. Se a gente só tem string, é o mais próximo que eu tenho de string. O problema de lidar com string é que eu teria que pensar, P vai ser P minúsculo ou P maiúsculo? Se eu errar o P, será que ele vai reconhecer ou não vai reconhecer? Então, para lidar com essas coisas, a gente pode criar uma enumeração. Tamanho. Tamanho seria P, M ou G. Agora, eu acabei de criar um novo tipo. Um tipo chamado tamanho. E tamanho só tem três valores possíveis. Seria o tamanho P, tamanho M, tamanho G. Então agora, ao invés de pedir uma string, eu posso pedir um tamanho, que é do tipo tamanho. E aqui dentro eu poderia fazer o teste verificando se o tamanho for igual a tamanho.p, tamanho.m, tamanho.g. Então, quando a gente faz isso, a gente pega uma entidade que tem valores bem específicos e limitados e cria um tipo para ela. Se você tentar escrever P minúsculo, ele já vai dizer, ei, P minúsculo não existe. Na hora que você está escrevendo, ele já vai avisar para você. Então, isso vale para um monte de coisa. Qual seria uma variável para definir o dia da semana? Ah, dia da semana vai ser um número. Dia da semana vai ser um número. E aí, segunda-feira, é 2 ou é 1? 2. E o domingo? 1 e tem dia 0? Boa pergunta. Ué, lembra, você está criando um tipo onde todos os valores são limitados. Ué, você pode criar uma enumeração dia da semana, que já vai ter quais valores? Segunda, terça, quarta, entendeu? Quinta, sexta, sábado, domingo. Você acabou de criar um novo tipo e você restringiu as opções de valores dentro desse tipo. Da mesma forma como todos os tipos têm regras. Você não consegue criar um número que seja banana. Por quê? Porque para ser número tem que ser formado só por dígitos, os caracteres que são válidos é uma vírgula ou um ponto, só isso. Por exemplo, isso daqui é um número. Isso daqui é um número. Nem sei se ele aceita ponto, entendeu? Mas isso daqui não é um número. Então, existe uma regra para a formação de um número, como também agora vai existir uma regra para a formação de um dia da semana. Ele só vai aceitar esses valores. Qual é a ideia de criar a moeda como uma enumeração? Porque os valores possíveis para uma moeda são limitados. Você não tem moeda. Não, me dá uma moeda de 15 centavos. Não existe moeda de 15. Dá uma moeda de R$2. Não tem moeda de R$2. Entendeu? Então, no nosso esquema, eu só tenho uma moeda de 10, moeda de 25, moeda de 50 e moeda de 100. E aí, o que é que eu preciso? Associar um pacote de valores para essas moedas. A gente teria várias formas de fazer isso. A que eu fiz aqui, ela não... Tipo, eu não fiz pensando em ensinar para vocês. Eu fiz, porque a gente ia cair mais lá na frente. Mas é o seguinte, a tua moeda, ela está associada a um valor, um volume e um rótulo. Tudo bem? E aí ele vai excluir, ele vai selecionar daqui. Acabei de descobrir que na hora que eu gerei, ele está comendo umas partes do código, não sei... Não, tá certo. Tudo bem. Então, vamos ignorar isso aqui por enquanto.
O que importa é a gente manipular. Mas vamos lá, se eu rodar, ele vai dar um único erro, que é dizendo que ele não consegue fazer o toFixed, né? Porque eu estou retornando undefined. Então eu vou só retornar 0 aqui no getCoins, porque agora ele tem um número e não vai reclamar do toFixed. Então vamos erro por erro, caso por caso, teste por teste. Beleza. Eu inicio o meu porquinho com 20. Eu mando mostrar e ele não mostra nada. Então qual é o método que eu vou ter que alterar aqui? O toString do porco. Então bora lá, o toString do porco. Então, a gente tem que gerar a string do jeito que ele quer. Deixa eu passar aqui do lado a lado. Vou mudar o modo de visualização, ó, viu? Tá vendo que tá... Ah, show. O modo de visualização tá lado a lado, tá vendo? É só apertar o Vzinho para ficar em cima e embaixo. Aí fica mais fácil de ver os erros. Então ele quer primeiro os itens. Ali, ó. Primeiro os itens. 2 pontos. O valor do porco. 2 pontos. O volume total. Barra. Não, o volume atual, o volume total e se ele está quebrado ou não. Então, bora gerar em camadas. Saída. Você pode fazer assim de pouquinho em pouquinho. Começa criando vazio. Aí você pode fazer saída mais. O que é que eu tenho que colocar aqui? Os itens. Então, eu vou colocar this.itens. Agora, ele quer um espaço, 2 pontos espaço, mais o valor. O valor é o this.value. Só que ele quer com 2 casas decimais. Como é que faz? toFixed 2 mais o cifrão, 2 pontos espaço, mais o this.volume, mais a barra, mais o this.volume máximo, mais a barra, mais se ele está quebrado ou inteiro. Eu vou colocar a string direto aqui, só para passar no teste, depois a gente vai consertar. Unbroken. E aí no final eu retorno saída. Então se a gente acertou, pelo menos no primeiro teste ele vai passar. Não. Na hora de somar eu escrevi errado. Aqui ele está dizendo que todas as propriedades são undefined. Então, eu tenho que inicializá-las no construtor. Então, this.itens. Como é que eu inicializo uma lista? This.itens recebe o quê? O vetor vazio. Tanto pode ser assim, o vetor vazio, como assim, array de string, né? Perdão. Array, exato. De string. Uma lista de strings. Pode ser também new array, né? Tem que ser new array. Se não for new, eu não consigo nem criar. Novo array, mas array de quê? De strings. O quadradinho vai funcionar da mesma forma. Agora eu tenho que inicializar todo o resto, porque se não inicializar, aí não vai funcionar. O volume máximo, ele pega daqui, ó. This.volume máximo. O volume inicial, ele vai começar com 0. O valor inicial, ele vai começar com 0. E se ele está quebrado, vai começar com falso. Nosso porco começa inteiro. Bora de novo. E aí você vai nesse jogo de implementa, executa, implementa, executa, implementa, executa. Ficou faltando as chavezinhas do vetor de itens. This.itens. Fazer assim. Vamos pedacinho por pedacinho.
Undefined. Será que ele não achou o volume máximo? Ou eu devo ter escrito alguma coisa? O volume máximo foi igual a desse com o volume máximo. Ah, tá vendo aqui? Então é porque não tem esse des bem aqui. É só o volume máximo que é o atributo. Passo a passo, que nem um bebezinho. O primeiro teste ele passou. Agora vamos para o segundo teste. Se eu adicionar uma moedinha de 10 centavos, era para ele ter 10 centavos no cofrinho e 1 de volume. Atualmente não tem nada, então a gente vai para qual método agora? Adicionar moeda. Adicionar moeda. Eu tenho uma moedinha que eu estou recebendo bem aqui. Oi. Sobre onde usar o disco e não usar. Tá, é assim. Por exemplo, olha para cá. Se você, nesse caso aqui, não usar o des, você vai pegar esse valor que está vindo do parâmetro. Então você é obrigado a usar o des, porque senão você não consegue acessar o atributo. Esses atributos você acessa via des, senão você não consegue acessá-los. Então se você colocasse des aqui, ficaria assim: atributo recebe atributo. Não ia estar mudando nada. O que eu quero é pegar esse valor que está bem aqui, que eu estou recebendo, e esse valor eu vou colocar dentro do atributo. Oi. Deve só no. Tá. Quer que eu quebre? Eu vou quebrar aqui em... A gente ainda vai modificá-lo algumas vezes, tá? Isso aqui é só para a gente passar no teste e seguir em frente. A questão o raciocínio que você tem que ter é esse. Passa no teste e vai para o próximo. Ao invés de tentar resolver todos os problemas que vão aparecer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu poderia fazer assim mesmo, pedaço por pedaço aqui, ó. Saída mais igual, concatenando aqui, pedaço por pedaço, tá vendo? Ok? Vamos seguindo? Então, a nossa lógica agora, ela tem que conseguir colocar as moedinhas para dentro do porco. Então, eu vou precisar conseguir da moeda o volume e o valor dela. De alguma forma, eu vou precisar construir o volume e o valor dela. Então, quando eu receber a minha moeda, eu vou ter que manipular esse método aqui, CoinValues, que consegue pegar o valor de uma moeda. Então, quando eu for falar de métodos estáticos, eu explico isso daqui melhor. Mas o que me importa é que eu consigo fazer isso. Coin values.get coin. Então, isso daqui me dá o valor de uma moeda, né? Os atributos de uma moeda. Por exemplo, eu vou mandar mostrar aqui o que é que ele está pegando da moeda. Console.log. Não tá botando a moedinha. Não deu console.log. Tô escrevendo alguma coisa errada. O meu get era para retornar ponto velho.
Deixa eu botar aqui. É. Ciência. O meu code completion não tá funcionando. O de vocês funciona? O de vocês funciona, o code completion? Alguma coisa aqui. Console.log. Estranho. Eu estou chamando o método. Ah, tá. Por isso que não ia rodar nunca. O método foi cortado. Na hora que eu mandei gerar a versão do aluno, a partir do código completo, ele cortou. Aí o método nunca estava sendo chamado. É bom que a gente chame ele aqui, ó. Se for o método addCoin, eu vou ter algumas opções, né? Ele vai dizer qual é o tamanho da moeda. Minha moeda pode ser uma moedinha de 10 centavos, de 25, de 50 e de R$1. Então, eu vou fazer o seguinte teste. Se por acaso o meu parâmetro 1 for igual a 10, é porque ele está pedindo uma moedinha de 10 centavos. Então, eu vou chamar pig.addcoin coin.m10. Então, esse elemento é a numeração, que é a que gera a minha moedinha, e eu estou mandando ela para dentro do porquinho. Então, se eu mandar rodar agora vai aparecer a minha moedinha. addcoin 10, está aqui, ó, 0.1 é o valor. Agora tá chegando aqui. Antes não chegava porque nunca estava sendo invocado. Chegava porque nunca estava sendo invocado. Então, aqui eu tenho um valor e um volume. Então, qual seria a minha lógica? Eu tenho que saber se cabe, na verdade, eu tenho que saber de duas coisas, né? Se o porco está inteiro, porque eu não posso adicionar um porco quebrado, mas por enquanto eu não vou me preocupar com isso. Eu só quero saber se cabe. Eu também nem vou me preocupar com isso, eu simplesmente vou botar para dentro do porco. Então, como é que eu acesso o atributo volume? Des.volume mais o volume da moeda. Só joguei o volume da moeda para dentro do volume e o valor da moeda para dentro do valor do porco. Des.value mais value. Pronto. Aqui eu não estou me preocupando se vai estourar o porco, se o porco está quebrado ou não está quebrado. Por quê? Porque para agora, para a gente não é importante. Eu só quero colocar o valor da moeda dentro do porco e o volume da moeda dentro do porco. Mas eu vou fazer isso para todas as moedas. Fiz aqui para de 10 centavos, mas se o parâmetro 1 foi 50, 25, eu vou jogar a moeda de 50 centavos. Pig.addcoin coin.m50. Se o parâmetro for igual a não, é só 10, 50, 100 e R$1. Aqui é M25 e aqui é M50 e por último seria a minha moedinha mais cara. Quando as crianças tinham porquinho lá na casa dos meus pais, elas só queriam botar as moedinhas de R$1, porque senão o porco ficava cheio e quando quebrava não tinha nada. Aí elas ficavam, vovô, cadê as moedas? Já faz um tempo isso, nunca mais eles
botaram o porquinho. Mas era legal quando tinha. Pronto, já passou agora nos 2 primeiros testes. Qual é o próximo teste agora? Colocar os itens. Eu já consegui colocar as moedas, estão vendo? Coloquei a de 50 centavos e a de 10 centavos, deu 60 centavos. O volume está correto. Não precisei fazer agora se o porco estava quebrado ou não estava, se por acaso a moeda cabia ou não cabia, mas eu consegui só colocar as moedas dentro. Depois eu vou adicionar as outras restrições. O que eu tenho que fazer agora? Adicionar o item dentro da lista de itens. A gente vai lá para o método add item. Cadê? Add item. Então, fazer o quê? Só jogar. Não vou me preocupar por enquanto com nada, não. Então, o volume do porco vai adicionado item.volume e o quê? O valor do porco não tem, né? Não. A lista de itens vai receber o nome do item. É push ou add? Não, JavaScript. Item.label. Meu item está tudo vazio aqui, ó. Tem que construir o item todinho. Construção default, né? Então, o label recebe label e o volume recebe volume. Mesma coisa aqui. Retornar o label seria return this.getLabel. Retornar o volume seria o return this.get this.label volume. Setar o volume não tem restrição, né? Pode ser qualquer coisa. Então, this.volume recebe volume. O label também não tem restrição. This.label recebe label. E o toString do item é só misturar as duas coisas. Return this.label mais 2 pontos mais this.volume. Pronto. Agora, isso daqui está como privado, então eu não consigo acessar isso de fora da classe item. Como é que eu faço para pegar o label e o volume aqui no método add item? Se eu não posso acessar o volume diretamente. Get volume. E a mesma coisa com o label. Eu não posso acessar diretamente, mas posso dar um get label. Então, se isso aqui funcionou, tanto o volume incrementou, como o nome do item está guardado. Vou rodar. This.volume na linha 56, bora lá. Tá aqui, ó. Get volume, isso daqui não é método, né? Mais erros. This.label. Errei aqui também. Ok. Então ele adicionou as duas moedinhas, deu certinho, mandou mostrar, estava certo. Adicionou o item, só que o item não aparece. E a gente colocou o item nas variáveis. Por que ele não aparece? Porque o toString não está mostrando. Ó, como é que eu estou gerando o toString? Então é o zigue-zague, vai lá e vai aqui. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar this.itens. Como é que eu junto um vetor de strings, hein, meu povo? Qual é o método que junta os elementos? Join. O join pega as strings todas e junta, formando um texto só. Pronto, foi mais um teste. Agora vamos para o próximo. Eu não consigo, vamos para o get itens. Ele quer que eu consiga pegar todos os itens de um porquinho.
Como é que eu retorno os itens do porquinho? Era para ter dado que você precisa quebrar o porco primeiro. Então agora eu vou ter que implementar o teste. Se desse ponto, se não estiver quebrado, se desse ponto broken, se não estiver quebrado, presta atenção que isso aqui já é um booleano. Então eu não preciso fazer assim, ó. Se broken for igual a falso, porque é redundante. Então, normalmente, quando você já trabalha com booleano, você usa só a negação. Se ele não estiver quebrado, então você precisa quebrar o porco primeiro. E aí eu retorno. Se não, eu tenho que retornar os itens. Só que se eu só fizer isso, mais desse ponto itens, ponto join. O porco, eu vou retornar os itens, mas os itens vão continuar no porco. Que nem o jogo da mulher lá do negócio, eu consigo tirar, mas não tiro. Por exemplo, pegar itens, retornou que eu não consegui tirar os itens. Pegar moedas, era para ter retornado 00, porque eu não implementei. Então, se vai pegar moedas. Mesma coisa, eu tenho que quebrar o porco para poder pegar as moedas. Então, se o porco tiver inteiro, eu retorno 0. Se não, vou retornar o valor do porco. Ok. Só que agora eu tenho que quebrar o porquinho, ó, método break. Antes o porco estava inteiro e agora o porco vai ter que ficar quebrado. Então vou lá para o break e o break faz recebe true. E aí a gente vai nessas indas e vindas. Ó, já foram 4 testes. Quebrar o porco é para zerar as variáveis. Pessoal, a aula tá um porre, eu vou parar por aqui. Ou vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão? É porque exige um nível de atenção muito grande para vocês conseguirem acompanhar um monte de coisa. Mas se vocês estiverem conseguindo, acho que é porque eu já estou cansado. Não, mas assim, se vocês estiverem... Não, mas se vocês estiverem conseguindo acompanhar, a gente vai. Porque às vezes a minha percepção não é igual a de vocês. Entendeu? Vocês querem terminar um pouco comigo, então? Então, ótimo. Não, tudo bem. É porque, tipo assim, o que eu não quero, assim, o que eu me sinto mal é nessa sensação de, não, eles estão aqui só fazendo de conta, porque não querem me dar desgosto para dizer que a aula tá um saco, entendeu? Então, se fosse por isso, eu ia dizer, não, pessoal. Eu tô tendo vários insights aqui. Ótimo. É porque eu tive professores que, do tipo assim, eu não sei se vocês conhecem essa piada, que o aluno liga pro professor, tipo, 1h da manhã, professor e tal, me diz de novo aquele negócio que o senhor explicou na aula. Aí eu pergunto ao professor, o professor pergunta, mas por que? Você está estudando e está com dúvida? Não é porque eu estou com insônia. Aqueles professores, professor, eu não entendi. Aí ele leu o slide de novo, sabe? Vocês nunca tiveram um desses, não? Professor, eu não entendi. Aí ele leu o slide de novo, aí você, tudo bem. Então vamos juntos. Então, vamos lá, Pedro. Qual é o objetivo aqui, tá? Vamos entender de novo o que é que eu estou fazendo. Estou construindo um projeto com vocês. Não tenho a pretensão de que vocês consigam decorar todos os passos, mas que vocês peguem o feeling do que é o processo de desenvolvimento. Eu não estou me propondo a implementar tudo ao mesmo tempo, nem fazer todas as verificações. Eu estou fazendo o que a gente chama de TDD.
É desenvolvimento dirigido por testes. Os testes vão me guiando quais são as camadas que eu tenho que estar implementando, de forma que quando eu cometo um erro, eu sei, poxa, foi o último passo que me deu o erro. Então eu tento fazer os meus passos o menor possível para que eu possa verificar se deu certo. Porque implementei ali 2, 3 linhas, rodei, deu uma coisa louca, eu já sei que eu tenho que voltar e corrigir isso daqui. Então, por exemplo, exatamente agora, o que é a diferença? Se a gente olhar para essas duas linhas aqui, a gente vai ter, ó, o que é a diferença? Ele esperava que depois de quebrado, o volume vai para 0 e o porco se torna quebrado. Mas atualmente o meu volume ainda é 9 e o porco ainda está inteiro. Oi. Essa interface do Revit, dá uma forma de isso aqui. Colorido é. E com o salário também. Não, se você já tem o colorido, é só dar o update que já carrega os símbolozinhos. Ah, você tem que ter o colorido para aparecer salário. É. Eu passei umas 2 horas caçando símbolo e fazendo as bordinhas. Falou que o projeto de design já tem, tá tudo funcional. É bonitinho, né? É porque eu fiz uns 15 protótipos. Nenhum saía algo que me fosse visualmente agradável e cujos símbolos fossem significativos. Aí foi teste, face. Então, como eu sou uma pessoa muito difícil de agradar, quando eu fico feliz é porque chegou em algo que foi razoavelmente... Eu tinha feito com eles retos, sabe? Eu tinha feito com eles retos, tinha colocado o loop, eu tinha feito um monte. Tinha dividido isso daqui aqui em 3x3x3. Mas assim, não, eu tenho que dar um jeito de isolar valores de um lado. Pois é, a ideia foi o quebra-cabeças. Ficou assim como os quebra-cabeçazinhos. Fiquei feliz. Aí eu até tentei fechando o quebra-cabeça aqui, mas não ficou bonito. Então ficou com uma pecinha descasada mesmo. Ficou bonitinho. As cores, saí testando um monte de coisa. Então vamos lá. Próximo passo é quebrar o porco de verdade. Vamos ver o que é que o nosso quebrar está fazendo. Ele só coloca que está quebrado, mas a restrição diz que o volume dele vai para 0. Então o volume recebe 0. Se eu mandar rodar, a gente vai ver que ainda aparece como se tivesse inteiro. Aí, ó. Ainda parece que está inteiro. O recebido é inteiro. Então, onde é que eu vou caçar? Por que ele não está imprimindo que o porco está quebrado? Porque a saída tá rígida aqui, ó. A saída está hard-coded. Então, eu poderia fazer assim, ó. Um if da vida. Se this.broken, se ele estiver quebrado, a minha saída vai ser que ele está quebrado. Legal de fazer a composição da saída assim em pedacinhos é que você pode... Fica bem grande. Fica bem, bastante cuidadinho, mas eu acho que é melhor que tudo numa linha só. A vantagem é que você pode colocar ifs e elses quando você quebra as linhas e faz uma composição em pedaços. Ó. Saída, mais. Porque se você precisar de um caso desses, você conseguiria fazer if else. Para fazer tudo junto na mesma linha, você teria que fazer um ternário, por exemplo. Por exemplo, ao invés de colocar que ele está quebrado, aí eu colocaria aqui um ternário. Se estiver quebrado, lembra do ternário? Eu vou colocar broken. Se não, eu vou colocar unbroken. O ternário é uma substituição. Isso é o teste. Se isso for verdade, ele deixa esse valor. Se isso for falso, ele deixa esse valor. Então, ele vai fazer uma substituição e funcionaria do mesmo jeito, né? O ternário é lindo. Será que passou? Passou. Agora, qual é o próximo teste? O get itens tem que tirar os itens. Ele não tirou, ó. É esperado que esteja sem nenhum item e atualmente o meu está com os 2 itens. Aí vamos para onde? Get itens. Por que os meus itens não estão sumindo do porco?
Por que é que os meus itens não estão sumindo do porquinho? Eu não estou tirando eles do porco. Eu só estou retornando o valor. O que significa retirar o item do porco? Colocar zero lá, colocar nulo, colocar falso, pegar a variável que determina o que é que tem dentro do porco e manipular ela. Eu simplesmente retornei o que ela tinha. Então eu vou colocar aqui, ó, de novo, saída, e aí eu vou colocar isso daqui na saída. E agora que eu já salvei a saída, em this.itens, isso daqui é um vetor. Como é que eu zero um vetor? Não posso colocar zero. Bota um vetor vazio. Substituir o objeto por um novo objeto. E agora eu retorno a saída. Bora pro próximo teste. E os verdinhos estão crescendo, beleza. Agora eu tenho que pegar as moedas. Pegar as moedas retornou 60 centavos, mas quando eu olho para o porco, ainda tem 60 centavos dentro do porco. É o porco maravilhoso, que eu tiro dinheiro e o dinheiro não some. É que nem como era, faz? As cumbuquinhas mágicas lá que não sumia. É a mesma lógica que tinha para o get itens, vai valer para o get coins. Então, o que é que eu vou fazer? Salvar o valor. Output recebe desse ponto velho. Depois eu zero o valor. Desse ponto velho recebe zero velho. E depois eu alterno o output. Se vocês tiverem a sensação de que as lógicas se repetem o tempo todo em todas as atividades, é isso mesmo. Porque é um aprendizado por repetição. Vocês veem que a mesma lógica a gente vai utilizar em vários tipos de contexto diferentes. Porque aí fica mais fácil. Eu tenho que manipular, eu tenho que remover, eu tenho que zerar, eu tenho que retornar, eu tenho que alterar. E é assim. E aí, o semestre inteiro, a gente passa os 4 meses manipulando as mesmas coisas, de forma que aquilo que até então era um monstro de 7 cabeças, com o passar do tempo se torna trivial, de tanto que você vê e manipula a mesma coisa. Porque, assim, para mim, aprendizado é eu pegar o contexto e conseguir encaixá-lo em várias realidades com as devidas adaptações. E aí, pronto, a partir daquele momento se torna fluido. Eu já entendo, independente de como aquilo dali aparecer. Então, bora para o console e Enter. Agora, qual foi o erro que deu? Eu adicionei uma moeda. Era para dizer que, não é para eu conseguir adicionar moedas em porcos quebrados. Então, se eu tentar adicionar alguma coisa num porco que está quebrado, é para ele avisar que eu não posso adicionar nada. Então, a gente vai lá para adicionar moeda. E antes de adicionar, se this.broken, se estiver quebrado, deixa eu ver qual é o erro. The pig is broken. Console.log fail. The pig is broken. E essa lógica, como vai valer? Return false. E essa lógica, como vai ser a mesma para tentar adicionar cédulas, já vou colocar lá. Se tiver quebrado, eu não posso adicionar nada. Cadê? Qual é o próximo teste aqui, ó? Eu adiciono a moeda e era para ter dado o quê? O porco está cheio. Como eu não tinha colocado restrição, agora eu vou precisar da restrição para o próximo teste. Eu só posso adicionar moeda e só posso adicionar item se ainda couber. Vocês veem que a gente não precisava ter feito aquilo antes, né? Então agora, para adicionar moeda, qual vai ser o meu teste? Se o volume da moeda... Aí eu vou precisar calcular ele aqui, ó. Se cValue.volume, se o volume da moeda for mais o volume do porco for maior do que o máximo, significa que não cabe.
a moeda mais o que tem no porco estoura o máximo, não cabe. Então, qual é o erro? O porquinho está cheinho, no ponto do abate. Lembrei do dedinho do Joãozinho, né? Joãozinho! O porquinho está cheinho, não consegui inserir. Eu vou aproveitar isso daqui e já fazer a mesma coisa para os itens. Não, eu escrevi errado aqui. É só a moedinha. O volume da moeda mais o volume do porco for maior do que o máximo, ele estoura. Aí aqui se for o volume do item.volume mais desse ponto volume for maior do que o máximo, o porco está gordinho. 100%! Deixa eu fazer igual a calculadora com o método de verificar se a bateria